Fala, investidor! Vamos para o nosso Pergunte ao Fundamentei número 2, segunda semana aqui, respondendo dúvidas dos seguidores. E se você quiser ter a sua dúvida respondida, deixa um comentário aqui embaixo. Tem grande chance aí de eu responder aí nas próximas semanas, beleza? Então, lembrando aqui, se você ainda não conhece o Fundamentei, se cadastra aí, o link está aqui na descrição, um dos sites mais completos do Brasil aí, de dados de ações, fundos imobiliários, stocks e REITs. Cara, de stocks e REITs do Brasil, garanto que não tem para ninguém, hein? Ações ainda tem alguns outros aí que tem algumas funcionalidades que a gente não tem, mas também um dos mais completos. Por exemplo, se você quiser verificar de forma rápida os balanços das suas empresas, tem tudo aqui mastigado para você. Então, os principais dados de governança, eventos, dividendos, fontes de receita, liquidez, e é o nosso carro-chefe aqui, que é a tabela de balanço. Então, você consegue, em poucos segundos, entender se uma empresa é boa ou não para você investir. E caso você ainda tenha dúvida, você pode olhar aí os múltiplos, você pode contar com o nosso suporte aqui nas discussões e você ainda conta aqui com análise em vídeo e também análise em texto, tanto minhas, quanto da IA, quanto do Arthur também, do Asvide. Então, nota aqui da IA, minhas notas aqui também, então do Asvide, para te ajudar a montar a melhor carteira possível para o longo prazo, beleza? Se você estiver começando ou você já investe, quiser dar um próximo passo aí no seu nível de conhecimento, a gente tem aqui o nosso carro-chefe também, além da nossa tabela, que é o Fundamentei Black. Então, aqui você tem todo o passo a passo que você precisa, desde o início ali, falando sobre mindset do investidor, a mentalidade correta para você investir no longo prazo, principalmente utilizando o buy and hold, até como investir em ações, passo a passo, básico, avançado, demonstrativos financeiros, curso de valuation para buy and hold, que não tem nada igual por aí. Então, curso de investimento exterior, fundo imobiliário, trechos selecionados aqui de vídeos que vão se perdendo no YouTube, mas eu vou lá, seleciono passo a passo e deixo tudo aqui mastigado para os Blacks. Então, se você quiser ver todos os detalhes, clica aqui no link da descrição que a gente tem todos os detalhes lá na página, beleza? Então aproveita aí que a gente não sabe por quanto tempo vai manter esse preço. O Black está cada vez melhor, então a gente sempre adiciona aqui novos conteúdos, vai atualizando o que for ficando desatualizado. Então tenho certeza que você vai gostar, inclusive ele já inclui a assinatura Premium, que te dá acesso completo aqui ao site. Então você, assinando o Black, você também tem acesso a 1 ano da assinatura Premium, beleza? Então clica no link da descrição, tem todos os detalhes lá. Começando aqui agora com a nossa dúvida número 1, que é a seguinte, ó. O Judson perguntou: não tenho renda fixa na carteira, a não ser reserva de emergência, tesouro direto e CDB de bancão. Sou obrigado a ter? Eu achei essa dúvida muito interessante, porque muita gente fica na dúvida. E assim, simplificando, eu sempre falei aí para quem me perguntou sobre renda fixa, que é o seguinte, né? Renda fixa para mim é muito simples, é CDB DI de bancão ou Tesouro Selic. Por quê? Porque são os investimentos que têm liquidez diária, ou seja, você pode resgatar com facilidade e não tem volatilidade, ou seja, seu dinheiro não fica flutuando, né? Isso psicologicamente é muito bom, tá? Então, praticamente eu não invento moda em CRI, por exemplo, fundo de papel, CRI, não invento moda em debenture, não invento moda em fundo privado. Cara, renda fixa para mim é muito simples. Por quê? No meu caso, vou dizer, né? Eu sou empreendedor, sou cofundador do Fundamentei, então já tenho um certo risco aqui no meu trabalho, né? Todo mundo também que trabalha, a não ser funcionário público aqui no Brasil, tem um certo risco também de ser mandado embora ou alguma coisa do tipo. Então, se você já corre risco no seu trabalho, o ideal é que você tenha uma parte da sua carteira de forma conservadora. E qual foi a melhor estratégia que eu vi ao longo desses mais de 10 anos aí estudando sobre investimentos, né, e ensinando também? É eu ter uma parte da minha carteira que não tenha volatilidade. E os melhores investimentos para isso é o CDB-DI e o de bancão, pode ser o banquinho também, mas de bancão de preferência Itaú, Bradesco, Caixa, BB, BTG, Santander, são os bancões. Os outros banquinhos que eu considero assim, eu chamo de banquinho não é pela quantidade de clientes, até porque, por exemplo, o Nubank já passou o Itaú, então poderia ser considerado um bancão. Eu falo mais no sentido de carteira de crédito, tamanho do total de ativos. Isso aí, os banquinhos ainda estão bem longe dos bancões. Pode mudar no futuro, mas você tem que deixar onde você se sente seguro, tá? Então, esses bancões que eu falei, geralmente, você não vai ter dor de cabeça, tá? Então, na minha opinião, é isso. Simplificando, né, a minha opinião em relação à renda fixa. Mas eu não acho que seja uma obrigação, mas igual eu falei, eu acho que tem um papel estratégico na carteira, principalmente pela baixa ou zero liquidez, no caso dos dois que eu falei em cima, tem zero liquidez. Alguns outros investimentos como debentures, títulos de atraso à inflação, pré-fixados,
tem uma certa volatilidade dependendo do prazo. Então, quanto maior o prazo de vencimento, maior tende a ser a volatilidade do título. Tá? Então, se você mora no Brasil, eu acho fundamental ter um percentual em renda fixa, principalmente renda fixa que não flutua. Tá? E o mais importante para mim é o fator psicológico. Por quê? Porque se você tem o seu risco no seu trabalho, tem uma parte da sua carteira em renda variável, fundo imobiliário, ações, investimento no exterior, etc. Se a bolsa fica de lado ou em queda por anos aí, você vendo a sua carteira de lado ou em queda, e a renda fixa pelo menos está ali rendendo alguma coisa sempre subindo, isso aí geralmente dá um conforto psicológico para você no longo prazo. Tá? Então, geralmente, nesses períodos que a bolsa também está em queda, a gente vê aqui nesse gráfico que a renda fixa geralmente está pagando muito, né? Geralmente está com a taxa de juros mais alta, ou seja, por mais que a sua carteira de renda variável esteja caindo, você tem ali uma percentual da sua carteira rendendo bem, no caso da renda fixa. Então eu peguei esse gráfico aqui, ó, do Ibovespa versus a Selic nos últimos 20 anos, e a gente vê que enquanto a taxa de juros vem numa tendência de queda, ali mais ou menos de 2004 até 2010, ali 2012, a bolsa ali ficou em alta. E aí depois que a taxa de juros começou a subir, ali mais ou menos 2013, a bolsa também ficou em queda. Né? Basicamente uma correlação inversa aqui, né? Quando um sobe, o outro cai. Aí ele mais ou menos de 2016, 2017, a Selic começou a cair e a bolsa disparou ali até mais ou menos a pandemia. Foi quando a taxa de juros chegou a 2% ao ano, naquele absurdo, na minha opinião, mas foi um evento inesperado e foi o que aconteceu. Então a gente vê que ali até mais ou menos 2020, a bolsa ficou em alta desde 2016, praticamente ali 4 anos em alta, em linha reta ali de alta. Mas quando a taxa de juros voltou a subir, ali mais ou menos 2022, a bolsa voltou a cair, agora obviamente voltou a subir, mas você vê que tem essa correlação inversa, pode ser que no curto prazo aqui deu uma descolada, mas, por exemplo, a bolsa voltou a subir por quê? Porque a taxa de juros caiu, né, nos últimos, ali mais ou menos 2023, 2024, caiu ali de 14 para perto de 10, mas agora já voltou de novo para próximo de 14, está em 13,25 no momento que eu estou gravando esse vídeo, e aí a bolsa geralmente fica de lado. Então, por que é bom você diversificar? Porque você se beneficia justamente desses dois ciclos aqui que eu falei. Então, por mais que a bolsa esteja em queda aqui por anos, provavelmente você vai estar ganhando mais na renda fixa. Né? E aí isso gera um conforto psicológico para você. Tá? Ah, a renda fixa está pagando menos. Legal, a bolsa está disparando. Então é isso que eu falo que é o principal para você conseguir se sentir confortável com seus investimentos no longo prazo. Tá? E aí, esse é um dos fatores também pelos quais eu não gosto de títulos atrelados à inflação, como Tesouro IPCA. Né? Porque eu entendo, né, que eles têm a sua vantagem de proteger da inflação e tal, né, de você ficar décadas aí sem pagar imposto, mas eles podem trazer muito mais volatilidade para a carteira. Porque geralmente, quando a taxa de juros sobe, o preço dos títulos cai, a marcação a mercado do preço ali cai. E aí você vai ver o seu dinheiro na renda fixa valendo menos. Aí a bolsa em queda e o seu dinheiro em renda fixa em queda ao mesmo tempo não vai gerar esse conforto psicológico que eu falei, caso você tenha investimentos mais conservadores, como o CDB ou o Tesouro Selic, entendeu? Então, eu acho que eu não acho que psicologicamente compensa o retorno que o Tesouro IPCA vai te dar no longo prazo, por você ficar décadas sem pagar imposto, em relação ao conforto psicológico de um CDB daí de bancão ou Tesouro Selic. Por mais que você tenha a tendência de render menos aí por pagar imposto mais vezes ao longo do tempo. Né? Parecido um pouco com o lance do Come Cotas, né? Dos fundos lá de renda fixa, que é outro tipo de investimento que eu não gosto. Porque o CDB daí de bancão, geralmente ele tem prazo de vencimento longo e você não precisa ficar pagando ali de 6 meses o imposto de renda. Já num fundo de renda fixa, de 6 meses tem lá o Come Cotas. Né? O Tesouro Selic também não tem Come Cotas. Então tem essa vantagem. Por isso que para mim são os dois melhores. Tá? Então, explicada essa questão do conforto, eu acho que, para a gente resumir tudo que eu falei, cuidado com os extremos. Tem gente que fica, renda fixa não, vou botar 100% em ações. Ou não, 100% em renda fixa, porque no Brasil as ações são uma bosta. Não, cara, esquece isso. Seja prudente com o seu dinheiro. Ninguém vai valorizar mais o seu dinheiro do que você mesmo. Só você sabe o que você fez para ganhar esse seu dinheiro aí, seu patrimônio, para montar seu patrimônio. Então seja prudente. Nada de extremos. Nem 100% renda fixa, nem 100% renda variável. O meio do caminho é o ideal, porque conforme eu falei, você consegue se beneficiar de diversos cenários ali. Então, se a renda fixa estiver rendendo pouco, provavelmente a bolsa vai estar subindo, e se a bolsa estiver caindo, provavelmente a renda fixa vai estar segurando as pontas do outro lado. Então, eu acho que essa é a estratégia ideal. Reflete sobre isso aí, Judson, beleza? Então, espero que tenha ajudado aí você e outros milhares de investidores que ficam na dúvida aí
se devem ou ter ou não renda fixa. Só também respondendo essa questão que o Judson falou, não tem renda fixa na carteira, considerando Tesouro Selic ali, CDB de bancão, como reserva de emergência. Quando você utiliza a sua parte de renda fixa via CDB-DI ou Tesouro Selic, automaticamente ela também é uma reserva de emergência, porque por ela ter liquidez diária e você poder resgatar quando você quiser, automaticamente você já tem a sua reserva de emergência junto com a sua carteira de renda fixa. Então, para mim, isso é o que funciona melhor. Aí você tem que ver para você, porque muita gente considera, Tesouro Selic, CDB, é só reserva de emergência, poupança, etc. Mas aí a renda fixa mesmo seria um tesouro IPCA, um tesouro pré-fixado, mas eu particularmente não tenho coragem de colocar meu dinheiro em tesouro pré-fixado no Brasil. Sinceramente, eu particularmente não me sinto seguro, apesar de saber que a probabilidade hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, seja baixa de acontecer uma argentinização com o Brasil ou venezuelização, mas, cara, assim, eu não fico uns 2 pés atrás, então eu particularmente prefiro ter ali uma zero volatilidade seguindo ali a taxa de juros. É isso que me deixa tranquilo. Mas vai de você, conforme eu falei, tem todas essas opções, aí você pensa aí o que faz mais sentido para você ou não, beleza? Vamos agora para a nossa segunda dúvida do dia, que é a seguinte, o Halim perguntou, ou Alim, não sei como é que fala, cada vez mais vendo que o Brasil é renda fixa e ações só nos Estados Unidos. Cada vez mais vendo que no Brasil é renda fixa, e ações só nos Estados Unidos. Impossível comparar uma empresa americana com as brasileiras, é quase covardia. Então li isso e me identifiquei. A Bolsa Brasileira nunca teve um período longo de desempenho positivo. Já tivemos momentos de alta, mas o estrutural é ruim. Aqui o mercado sempre perde. Nos Estados Unidos é o contrário. A Bolsa pode ir mal em certos períodos, mas o estrutural aponta para uma tendência de alta. Essa matéria foi do Brasil Journal, para quem quiser depois pesquisar. Pode ver aí, tá? Então aí entra naqueles extremos que eu falei, que eu acabei de explicar na dúvida 1 aqui. Se você não viu o vídeo completo, depois você vê. Que é o seguinte, Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no Ibovespa dolarizado para ver se isso condiz, de que você pegar, vamos usar o Ibovespa como exemplo, mas você montando uma carteira por conta própria, só de boas empresas, a tendência é que você não necessariamente vá seguir o Ibovespa, mas como ele é a cesta de uma empresa de ações no Brasil, vamos considerar ele e de forma dolarizada para a gente poder comparar com o S&P 500 também, que já é em dólar, beleza? Então vamos lá. Olhando aqui o índice Ibovespa dolarizado, esse gráfico eu peguei no Clube dos Poupadores, muito bom, tá? Antigamente tinha na Enfoque, mas acho que eles pararam de disponibilizar. E é o seguinte, ele pega o Ibovespa desde 1963 até 2024, ali, 2025, beleza? Então a gente vê que, agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está na mesma cotação de 20 anos atrás, tá? Então ali está mais ou menos na mesma cotação de 2005, 2006, e o índice não sai do lugar há praticamente 20 anos, tá? Isso gera um incômodo muito grande, porque se a gente olhar historicamente falando, a gente pega períodos de queda, mas muito curtos, Aí tem os períodos de alta também que são curtos. Aqui esse período foi bem longo também, ficou praticamente aí 14 anos para voltar no topo ali de 1971 até 84, mais ou menos. Aí teve um período de alta forte ali no meio da década de 80, depois teve o Plano Collor, desabou tudo aqui, na década de 90 ali. Teve aqui também a moratória do Plano Cruzado do Brasil. Então você vê que o índice sempre foi muito volátil no Brasil, mas no longuíssimo prazo, se a gente pegar aí nos últimos 63, 50 anos, é isso, Mais ou menos aí 50 anos, a gente vê que ele tem sim uma tendência de alta, Então, por mais que ele tenha toda essa volatilidade, por conta aqui do Brasil, a gente vê que no longuíssimo prazo a tendência é de alta, beleza? Vamos lá. Então a gente também pegou períodos de alta muito forte, então ali mais ou menos de 90 até 97, 7 anos de alta. Depois tivemos ali mais ou menos de 98 a 2002, 5 anos de queda. Aí pegamos ali praticamente 2012 até 2008, 6 anos em linha reta praticamente aqui, tá? E desde 2010 o índice só cai e tem muito a ver também com o preço das commodities. Nosso país é muito ligado às commodities. As maiores empresas também são empresas de commodities, Petrobras, Vale, Gerdau, empresas que bombaram nessa época aqui, agora que continuam com bons balanços, mas não tão fortes quanto essa época. Apesar de também ter mais empresas agora na Bolsa do que antigamente, o percentual delas acaba sendo muito baixo e o Ibovespa acaba sendo muito concentrado em bancos, Ambev também, que não sai do lugar há 10 anos. A gente vê também, que é mais? Empresa de energia elétrica também. Então, assim, acaba
que acaba concentrando um alto percentual em empresas de commodities que no final acaba não tirando o índice em muito lugar. Mas, considerando que, respondendo ali o Alim, a gente vê que tem sim uma tendência de alta no longo prazo. Vamos comparar com o S&P 500 agora, tá? Esse gráfico está em escala logarítmica para a gente poder olhar melhor, porque se olhar sem a escala logarítmica, o dolarizado também tá, fica muito ruim de ver, tá? Quer dizer, o dolarizado eu não lembro se tá, mas acredito que esteja também, tá? Então você vê que a escala logarítmica a gente consegue ver muito melhor. O que é a escala logarítmica se você não sabe? É tipo, ó, 10, 100, 1000, 10 mil, tá vendo? Você vê que eles estão na mesma proporção aqui, mas em escalas diferentes. Então de 10 para 100 é 90, aqui de 100 para 1000 é 900 e de 1000 para 10 mil é 9 mil. Então você vê que está uma escala bem diferente aqui, mas dá para a gente ver bem aqui, bem melhor o gráfico, tá? Então desde 1928 até 2025 agora, né, a gente vê que também no longo prazo a tendência é de alta. Né? E mais no meio do caminho teve ali, ó, de 28 até mais ou menos a década de 50, praticamente quase 30 anos de lado aqui, Segunda Guerra no meio, crise de 29 aqui, então, né, teve crise também nos Estados Unidos. Depois a gente pegou mais um período de lado aqui, mais ou menos ali na década de 70, tivemos um período de alta muito forte ali na década de 90, ficou mais 10 anos de lado aqui, mais ou menos ali dos anos 2000 até 2015, mais ou menos, ó, 2012, né? Então 10, 12 anos de lado. Enquanto isso, nesse mesmo período, você vê que de 2000 até 2010, o Ibovespa fez praticamente isso aqui, né? Enquanto que o S&P ficou de lado. Então como a gente não tem poder de prever o futuro, o ideal é a gente diversificar, né? E a gente vê que agora, apesar dele estar nos últimos 15 anos praticamente em linha reta para cima, né, a gente vê que ele também no passado passou por período de lado. É normal aqui, ó, 20 anos, 10 anos, 12 anos, faz parte. Né? E agora, porque tem muita gente entrando nesse mundo dos investimentos e também muita gente acabou se interessando por investimentos nesse período mais recente, que facilitou demais também o nosso acesso a investimentos no exterior, acaba chamando atenção isso aqui, né? Um índice que sobe há 15 anos de linha reta praticamente é muito melhor do que o nosso índice que está há 20 anos de lado. Então faz sentido essa dúvida aqui que o Alim falou, beleza? Mas tentando entender um pouco melhor por que o nosso índice também está de lado, obviamente não é muito bom você ficar comparando o PIB com bolsa e tal, mas dá uma noção de que, né, a gente vê que o nosso PIB está praticamente aí desde 2009, ou seja, 15 anos sem sair do lugar, né, agora está subindo de novo, mas teve ali o problema da pandemia, né, mas desde 2010 caindo, então a gente vê que enquanto o nosso PIB, vamos dizer, a nossa economia, não sai do lugar há 15 anos, olha a diferença para o PIB dos Estados Unidos. Já estão lá batendo recorde esse ano, olha a diferença do PIB dos Estados Unidos para o nosso PIB que está há 15 anos sem sair do lugar. Então a gente vê que isso também ajuda as empresas a faturarem mais, o governo a arrecadar mais, não que a situação fiscal dos Estados Unidos esteja excelente, pelo contrário, está bem desafiadora. Mas a gente vê que é uma economia que anda, né? Está sempre crescendo, então no pior dos piores, aumenta a dívida pública e tal, mas o PIB, a economia geralmente acompanha. Tá? Então isso gera também um fator de eles terem a moeda de reserva do mundo e tal, deles serem um país que tem uma população também com bom poder aquisitivo, então isso gera também essa discrepância em relação a países emergentes como o nosso. Tá? Explicando um pouco desses motivos pelos quais eu acho que gera essa discrepância também, além da questão das empresas ali, né, da moeda, né, vamos ver aqui. Então, ó, insegurança jurídica no Brasil, né, isso aí, sem palavras, então a gente, como a galera fala lá, até o passado é incerto no Brasil. Né? Imprevisibilidade política, então a gente vê aí, entra a esquerda, só faz cagada, entra a direita, só faz cagada, e a gente não sai do lugar há 15 anos, é basicamente isso. Né? Então a gente praticamente... E infelizmente aqui no Brasil o presidente ainda tem muito poder, então se ele não... Qualquer fala, por exemplo, o Lula passou mal aí há pouco tempo atrás, o dólar despencou. Né? Cara, é algo surreal. Imagina, sei lá, o presidente dos Estados Unidos passar mal e o dólar perder fogo. Cara, tipo, é meio impensável coisas que acontecem no Brasil acontecer em outros países mais desenvolvidos, entendeu? Então acho que aqui ainda é muito ligado à política e também essa insegurança jurídica que acaba gerando a nossa moeda ser fraca. Então a nossa moeda ser fraca é uma consequência também dessa imprevisibilidade política, dessa segurança jurídica, de não entrar alguém realmente ali interessado em resolver os problemas do Brasil. Né? Baixa produtividade, então
moeda fraca, população com baixo poder aquisitivo, com baixa taxa de educação, gera uma baixa produtividade. Então as pessoas continuam fazendo muito trabalho manual, acaba não conseguindo aumentar a produtividade do país como um todo. Obviamente que temos ajuda de tecnologia, muitos setores se atualizam, mas no geral a população em si acaba não melhorando a sua produtividade, né? E a grande parte da população, isso tudo que eu acabei de falar, gera uma população mais pobre que não tem renda para consumir. Então, basicamente, sei lá, 80% dos brasileiros ganham salário mínimo. Não estou chutando aqui, tá? Mas realmente uma população muito relevante que não tem renda para consumir, versus os Estados Unidos, que tem uma classe média muito forte. Tem pobreza lá? Tem, com certeza. Milhões de pessoas na pobreza. Mas a classe média aqui nos Estados Unidos é muito forte. Inclusive, eu estou aqui agora, ficando um tempo aqui, e é muito diferente, cara. Eu estou no bairro de classe média baixa, e a gente vê que as pessoas aqui, cara, tem o mínimo aqui de conforto, tem seu carro, cara, é diferente aqui. As pessoas têm dinheiro para consumir, e nesse tempo que eu estou aqui eu vejo também o poder de compra das coisas. Você vai no mercado, você compra coisa pra caramba, você tem o poder de comprar um telefone de última geração. Por exemplo, ontem eu comentei com a minha esposa que a gente estava na academia, aí depois a gente foi no mercado. Aí eu vi, cara, é impressionante a quantidade de pessoas aqui que usam o AirPod Max da Apple para malhar, outra pessoa eu vi no mercado também, aí me chamou a atenção. Eu falei, pô, isso no Brasil, cara, eu não via quase ninguém com Apple AirPod Max, porque, cara, acho que é 10 mil reais, sei lá. Então é, sei lá, 6, 7 mil reais. Aqui é $500, $400. Então, tipo, é totalmente diferente o poder de compra das pessoas. E isso acaba gerando uma economia mais forte também, porque as pessoas consomem mais, as empresas faturam mais, não tem tanta burocracia aqui para abrir e fechar a empresa, diferente do Brasil. As regras fiscais são absurdas no Brasil, com alta carga tributária sobre as empresas. Está vindo o IVA aí para tentar melhorar isso, mas mesmo assim demora décadas para ver um efeito positivo. E também regras de CLT com regras de 1950 e alto volume de processos trabalhistas bem diferente dos Estados Unidos. Que aqui é muito mais fácil você contratar, mandar embora, então não gera esse passivo para as empresas igual no Brasil, né? Então, para mim, esses são os principais motivos. Óbvio que a gente poderia ficar aqui divagando aqui em vários outros, filosofando em vários outros motivos, mas acho que para mim é mais ou menos por aí, tá? E a solução para você, dito isso, dito que nós temos todos esses problemas, moeda fraca, etc., qual a melhor solução para você que mora no Brasil, né? Na minha opinião, diversificar, não tem outra opção aqui, né? Você vai ter uma parte da sua carteira em renda fixa, parte em ações de boas empresas, parte em fundos imobiliários, bons fundos, e parte em stocks e REITs, de investimentos no exterior. Pode ser fazendo stock picking, pode ser via ETFs. Eu acho que no Brasil, via ETFs é péssimo, porque não tem índices bons aqui, mas nos Estados Unidos, você pode acabar filtrando bons ETFs e, se você quiser, não precisar fazer o stock picking, pode valer a pena para você. Mas se você quiser ter um controle maior da sua carteira, aí você faz o stock picking também. Mas por ter muitos bons ativos lá, centenas, diferente do Brasil, que eu posso dizer que nós temos dezenas, tá? É uma opção também lá, e pela quantidade de ETFs também, tá? Então, se você mora no Brasil, eu acho que o melhor caminho para você é esse. Não foge desses 5 tipos de ativos aqui, beleza? Mas se você mora no exterior, né, se você não é mais residente fiscal no Brasil, você pode manter a renda fixa no seu país de origem, como uma reserva de caixa, e investir diretamente em stocks e REITs. Não precisa investir no Brasil, caso você mora num país desenvolvido. Então, eu acho que, na minha opinião, eu sinceramente não vejo a necessidade de você investir no Brasil caso você não more no Brasil mais, beleza? Então é mais ou menos por aí que eu vejo, e não tem milagre, não tem... Para mim a melhor solução é diversificar, não tem o que fazer, assim você se beneficia de todos os cenários possíveis e não precisa exagerar nesse ponto de esquece bolsa no Brasil e tal. Você pode investir só em renda fixa no Brasil e investir só em stocks e REITs no exterior? Claro, carteira é sua, não tem certo nem errado. Esse é o ponto principal aqui também dessa dúvida, né? De você, eu sou obrigado a diversificar em tudo isso que você falou, Eduardo? Claro que não. Estou sugerindo aqui, porque eu acho que faz sentido você ter várias classes de ativos para você diminuir o seu risco, tá? Então, eu vou entrar mais nesses detalhes em outra dúvida aqui hoje, mas fica aí a dica para você refletir se realmente não tem boas empresas aqui no Brasil para você investir, será? Fica aí a dúvida para você refletir, beleza? Vamos agora para a nossa dúvida número 3. Quem perguntou foi a Natasha, perguntando o seguinte, quero começar a investir no exterior, qual banco tem a plataforma mais amigável para investir em estoques?
Essa pergunta é muito simples assim da gente responder. Eu acho que hoje a maior e mais famosa no Brasil é a Avenue, tá? Eu não tenho link de afiliado com a Avenue, mas em termos de pesquisas que eu já fiz com a minha audiência, quantidade de usuários que investem no exterior, a Avenue realmente pegou um bom market share. Nas últimas enquetes que eu fiz, mais ou menos 60% do meu público investia através da Avenue, tá? Então é bastante relevante. Por quê? Por que muita gente usa ela, né? Primeiro que você abre conta em 5 minutos, então é muito mais fácil, facilita demais a nossa vida. Você tem aí acesso a milhares de ativos, NIS e Nasdaq, todos os principais, ETFs, etc. Ela também te dá um cartão internacional, tem suporte em português, caso você queira tirar alguma dúvida, e ainda te dá um relatório de imposto de renda para você poder declarar anualmente lá sem ter custos extras. Então, é o melhor dos mundos. O que o pessoal chora muito da Avenue é a questão dos custos. O spread é alto, não sei o quê, cobra corretagem acima de tantas operações. Cara, custo qualquer corretora vai ter, aí vai de você achar que é caro ou não, mas eu sinceramente acho que não é o custo do spread ali que vai fazer diferença entre você acumular 1 milhão, 2 milhões no longo prazo, tá? Então, é só para você entender que cuidado para você ficar focando nas taxinhas, de você abrir mão de ter um bom atendimento numa corretora com todas essas vantagens por causa ali de 0,5% de spread que ela vai te cobrar uma corretagem de $3. Sacou? Tipo, cara, eu entendo quem pensa assim, se eu posso não pagar, para que eu vou pagar? Beleza, mas cuidado para também não exagerar nesse ponto, porque muitas vezes você vai estar abrindo mão. Mas, de qualquer forma, assim, outras opções que você tem. No Brasil, praticamente todos os bancos mais famosos têm corretora nos Estados Unidos, cartão internacional, suporte português, relatório de R, etc. Então, você pegar aí um BTG, Bradesco, Santander, Inter, Nubank, C6, Nomad, todos esses aqui já te dão aí conta internacional, cartão, relatório de R, tudo vai praticamente aí, todos eles já vão te dar a mesma estrutura da Avenue. Eu falei da Avenue porque foi a que eu mais vi aqui do meu público que abriu conta, né? Mas se você tem contas nesses bancos aqui, facilita a sua vida se você realmente preferir abrir conta neles. Eu acho que todos esses aqui vão praticamente ter o mesmo tipo de serviço, tá? Não sinto que o Bradesco vai te atender melhor que a Avenue, ou o Santander é melhor que o Inter. Cara, isso aí, sinceramente, eu não sinto que vai ter tanta diferença assim na prática. Isso no Brasil, né? No exterior, você vai ter ali a Charles Schwab, que é um pouco mais chata de abrir conta. Eu tenho conta hoje porque eu abri na TD Ameritrade, quando eu comecei a investir. Aí depois a Charles Schwab comprou a TD Ameritrade e meus ativos foram transferidos para lá. Então eu tenho conta aberta. Mas se eu não me engano, acho que eles exigem $25 mil para abrir conta. Não sei como está isso hoje, essas regras mudam toda hora, só você entrar no site lá delas e ver, beleza? Mesma coisa aqui no Brasil. Entra no site lá das que você quer testar e pronto, muito simples. A Interactive Brokers é uma das mais completas, porque você consegue investir não só nos Estados Unidos, mas também em qualquer outro país do mundo praticamente. Você investe, você faz a conversão da moeda, investe na Bolsa da Suíça, faz a conversão da moeda, investe em libra esterlina na Bolsa de Londres, pode investir em ETFs irlandeses direto na Irlanda, então facilita muito aqui a Interactive Brokers. Mas a plataforma deles é muito engessadinha, assim, a usabilidade não é muito boa, mas depois que você acostuma também, é fácil de mexer, tá? Eu só acho que eles poderiam melhorar nesse sentido de usabilidade, mas também não é algo que vai te impactar muito, tá? Então essa é a minha opinião aí, de quais você tem, os principais que você teria a opção de abrir conta. E a conclusão é a seguinte, né? Corretora é igual banco, tá? Praticamente todos têm o mesmo serviço, então você usa o que te agrada mais. Então você vai abrir conta no Itaú hoje versus BB versus Bradesco. Cara, qual melhor? Sei lá, cara, tipo, depende do que você usa. Tipo, cara, todos vão ter Pix, todos vão ter cartão de crédito, todos vão ter cheque especial, todos vão ter, sei lá, seguros. Então, tipo, não tem tanta diferença. É mais você ver o banco que é mais perto da sua casa, se você faz questão de ir na agência, ou o banco tem o melhor aplicativo, na sua opinião. Não tem muito o que fazer, os custos, praticamente nenhum também cobra mais taxa. Então, vai mais nesse sentido aí, pessoal, do que algo que eu tenho que falar aqui que é melhor ou pior, beleza? Então, é mais ou menos por aí. Corretora, banco, é tudo a mesma coisa, você escolhe o que te agrada melhor, não tem certo nem errado. É isso. Vamos agora para a nossa dúvida 4. Quem mandou foi o Judson, é outra do Judson aqui, que ele falou o seguinte, ó. Dividir a carteira em uma média de 50 empresas, metade nacional e outra internacional, respeitando o percentual de exposição, gestão de risco de 2% em cada. Está dentro do padrão? Pergunta muito boa, porque muita gente tem essa dúvida, né? Pô, dou o mesmo percentual, dou percentuais diferentes, o que eu faço aqui? O que é melhor? Então, assim, na minha opinião, tá ótimo. O importante é você diversificar e evitar colocar todos os ovos na mesma cesta, tanto em tipo de ativos quanto em países. Então, tanto no Brasil quanto no exterior,
tanto em ações, quanto FIIs, quanto estoques, quanto REITs, quanto renda fixa. Então, quanto mais você diversificar, melhor na minha opinião, beleza? Ah, Eduardo, mas dizem que o ideal, esse negócio de não colocar todos os ovos na mesma cesta é besteira, porque você vai diminuir o seu retorno, tá? Eu entendo isso, mas, na minha opinião, você deve esquecer essa besteira de que diversificar diminui demais o seu retorno, tá? Cuidado com quem está falando isso. Muitas vezes são gestores de fundos que falam isso. Por quê? Porque eles têm uma equipe de analistas, eles têm toda uma logística ali que os investidores de pessoa física não têm para poder estudar fundos ativos, eles têm outra cabeça porque eles precisam gerar retorno para os seus cotistas. Então, muitas vezes, não faz sentido um gestor de fundo ter 300, 400 ativos na carteira. Muitos preferem concentrar para conseguir acompanhar de perto esses ativos, e aí eles dão essa ideia de, não coloque todos os ovos na mesma... Quer dizer, esse negócio de colocar todos os ovos na mesma cesta diminui o retorno. Não diminui o retorno, tá? Vou provar aqui matematicamente que quanto mais ativos bons você tiver na sua carteira, menor o seu risco, tá? Então esse gráfico aqui é muito bom porque ele mostra exatamente isso. E aí é o seguinte, né? Se você tiver um ativo nessa carteira, você tem 100% de risco. Ah, mas é o Itaú. Ah, mas é o Bradesco. Ah, mas é a VEG. Cara, olha para o passado. Quantos bancos grandes não quebraram no Brasil? Olha no passado. Quantas empresas grandes não deram problema? Não quebraram, mas deram problemas graves. Vê Petrobras aí há 10 anos atrás. Todo mundo com medo de que ia quebrar, que não sei o quê, com Lava Jato, não sei o que lá. Ou seja, se você concentra muito em um ativo só, você acaba aumentando demais o risco da sua carteira. Mas se você já tiver 2 ativos, já reduz 50%. Né? Se você tiver 4 ativos, já reduz 75% do seu risco. Se você tiver 9,89, 16,94, e aí, a partir de 16 é o que falam, né? Que aí acaba não mudando muito. Você vai reduzir 95, 95,5, 96, tipo, acima de 20 ativos mais ou menos ali, 15, 20 ativos, o risco em termos percentuais não aumenta muito. Mas em termos absolutos, aumenta, né? Porque assim, você tem uma carteira de 50 ativos, tem menos risco de uma carteira de 10, certo? Então, se você tiver aqui, 9 ativos, você vai ter um risco X. Se você tiver 50 ativos, você vai ter um risco muito menor, né? X sobre alguma coisa. Então, o ideal é você diversificar, mas entre 15 e 20 ativos para começar é o que eu recomendo geralmente, porque com isso você já está aí praticamente reduzindo seu risco demais. Tá? Você vai ter ali, sei lá, 5% em cada ativo, numa carteira aí de 20 ativos, vamos dizer. Então, 5%, se algum quebrar, for a zero, o que é muito raro, você não muda em nada a sua vida, você continua com 95%, mais de 90% do seu patrimônio. Então, e muitas vezes até mais, né? Porque geralmente esse ativo ele vai perdendo percentual e outros bons que continuam bons vão aumentando o percentual. Então, no final você perdeu ali, sei lá, 2, 3% da sua carteira, vamos dizer assim, tá? Então, esse é o que eu chamo de risco diversificável, né? Que eu chamo não, que chamam no mercado, né? Parece que fui eu que inventei, não. E o chamado risco não diversificável é aquilo que, tipo, deu problema no Brasil, virou Venezuela. Cara, por mais que você tenha aí 20, 16 ativos, pode ser que a bolsa venha um plano Collor da vida, a sua carteira desabou 80%. Cara, não tem o que fazer. Né? Tudo cai por um fator macro que não necessariamente está atrelado à qualidade dos seus ativos. É algo por fora. Sei lá, o Brasil, o dólar foi para R$20 aqui no Brasil. Cara, vai tudo desabar, a bolsa vai desabar e tal. Então, isso acaba gerando um pânico no mercado que muitas vezes não tem a ver, está descolado da qualidade dos ativos. Vamos ver a crise de 2008, a crise de 2020. Muitos ativos não foram impactados nos fundamentos, mas a cotação desabou lá 50%. Então, é isso que você tem que ficar ligado também, de que muitas vezes, por mais que você diversifique, os seus ativos vão cair, podem ficar anos em queda e não tem o que fazer. É um risco não diversificável. Mas, se você tiver ali meia dúzia de ativos e 2 deles quebrarem, pode ser que essa carteira seja gravemente impactada. Então, cuidado com isso, com essa ideia de que mais ativos diminui o retorno, porque não. Né? Se você mantiver 100% ali da sua carteira em bons ativos, por isso que eu gosto mais do stock picking, pessoalmente falando, porque eu olho para minha carteira e vejo, 100% da minha carteira aqui são ativos bons. Aí sim, eu me sinto seguro. Se eu coloco no ETF, ele tem a vantagem de eu não precisar ficar acompanhando, mas também tem lá, sei lá, 10, 20, 30% da carteira de ativos que não geram valor. Então, eu estou abrindo mão do meu tempo aqui, né? Quer dizer, eu estou abrindo mão desse acompanhamento que eu precisaria fazer se eu fizesse stock picking,
para seguir a média do mercado, e eu sei que vão ter ativos ruins lá no meio, mas no final a média de mercado para mim tá bom. Mas eu acredito que se eu fizer o stock picking, eu vou gastar mais tempo, mas também pode me trazer mais retorno. Ou não. Ou eu sei que eu posso ter até menos retorno do que a média de mercado, mas eu vou me sentir mais seguro. E o que importa no final? É que você se sinta mais seguro, tá? Então, o que eu recomendo é você fazer o que você se sente mais seguro. Não que, pensar em retorno, ETF, fazer o stock picking, você não vai render mais do que o ETF. Cara, vê o que você se sente mais confortável, tá? Não fica focando só em retorno. Então, assim, tanto a quantidade quanto o percentual é algo 100% pessoal e só você pode decidir quanto quer alocar em cada tipo de ativo. País, quantidade, etc. Não tem certo ou errado aqui. Muita gente acha que não, 50 é muito, 20 é pouco, 10 é pouco, 100 é suficiente. Cara, isso não tem certo nem errado. Se você quiser dar percentuais diferentes para cada ativo da sua carteira, também não está errado. Vai do seu gosto pessoal. Eu, particularmente, prefiro dar o mesmo percentual porque facilita o gerenciamento. Eu não preciso ficar ali pensando, pro Itaú, se uma empresa boa, assim, vamos botar empresas boas hoje no Brasil. O Itaú, o Bradesco e a VEG não vão quebrar, então vou dar mais percentual para eles do que, sei lá, para uma empresa menor ali, né, da minha carteira. Então, vai do seu sentimento ali, se você realmente quer dar percentuais diferentes ou não, tá? Ou também percentuais diferentes no exterior. Quero ter 70% no Brasil e 30% no exterior, ou meio a meio, ou mais percentual no exterior do que no Brasil. Vai de você. Gosto pessoal. E não se esqueça aí, né, que muita gente acaba tendo essa ideia de que, fica gastando ali meses, começou a estudar sobre investimentos, fica ali semanas, meses pensando no percentual. Isso é muito simples. Define o percentual de início e depois, no futuro, com mais experiência, você pode ajustar. Nada é para sempre. Você não precisa definir esse percentual que você tem e nunca mais mudar. Não. Bota, tô na dúvida, vou começar meio a meio no exterior. Metade no Brasil, metade no exterior. 25% ações, 20% em ações, 25% em ações, 25% FIIs, 25% estoques, 25% REITs, na parte de renda variável, que fecha aí os 100%, e botei ali 20% da minha carteira total em renda fixa. Tá bom, né? Já é um bom começo para você aí seguir. Eduardo, não estou me sentindo confortável com o Brasil, quero investir mais no exterior. Beleza, você aumenta o percentual do exterior no futuro. Eduardo, mudar as regras contábeis aí, não sei o quê, aumentar os impostos do investimento no exterior. Por mais que eu tenha essa proteção, eu prefiro diminuir a minha exposição no exterior. Beleza também, não tem problema. Vai de você querer ou não aí diminuir ou aumentar os seus percentuais, beleza? Então aqui não tem certo nem errado. Cada um, só você vai saber o que é melhor para você. Tá? Não sou eu, nem nenhum outro influencer aí que vai dizer o que é melhor para você. Só você sabe a quantidade, os percentuais que te deixam seguros, beleza? Segue esse plano que não tem como dar errado. Vamos agora para a nossa dúvida 5. Na verdade, são duas, tá? Que uma tem a ver com a outra, então eu deixei já separado aqui na mesma dúvida para poder seguir a mesma linha de raciocínio. É o seguinte, o Hernandes perguntou, a primeira dúvida é com relação à alocação e balanceamento da carteira, visto esse cenário recheado de oportunidades, que não é algo que eu gosto muito, né, de você ter esse raciocínio de oportunidade, mas beleza. É válido desbalancear a carteira para aproveitar o momento ou devo seguir a estratégia inicial de alocação? Vamos dizer assim, duas opções do que ele perguntou aqui. Vendo minha renda fixa para poder aplicar em ações, já que está tudo meio barato, vamos dizer assim. Ou vendo o que está subindo da minha carteira de ações para poder comprar o que está mais para trás, né, o que está caindo, para poder fazer esse rebalanceamento. Mais ou menos essa dúvida que ele perguntou. E aí, complementando com a do Felipe, que é a minha dúvida, como vocês sugerem na hora de fazer os aportes no mês. Por exemplo, vamos supor uma carteira com 10 empresas, de que forma eu faria os meus aportes entre essas 10 empresas? Então vamos lá, vamos responder aqui. Primeira dúvida do Hernandes, que assim, uma das piores coisas que você pode fazer na bolsa é vender o que está subindo e comprar o que está caindo. Tá? Por quê? Vamos lá. Essa estratégia só tem um objetivo, que é prejudicar os juros compostos dessa carteira, ou seja, o seu retorno final. Por que isso pode prejudicar? Porque um ativo ele pode ficar subindo por anos, né? Vamos botar aqui, anos, digita errado, sem limite de retorno. Se você vende um pouco sempre que subir, depois de um tempo não tem mais nada. Então, o ativo subiu 50%, aí você vende um pouquinho para comprar o que está mais para trás. Aí você vai lá, o ativo subiu mais 50%. Aí você vai lá, vende de novo para poder comprar o que está mais para trás. Daqui a pouco tu vendeu ali, sei lá, 80% do que você tinha no ativo para alocar no que está para trás. Aí você desbalanceou sua carteira em um ativo bom que não estava subindo e pode ficar anos subindo mais,
para poder comprar outros ativos que estão de lado ou caindo e não necessariamente vão gerar um retorno tão bom quanto. Né? Porque, sim, quem garante que os ativos que estão caindo ali e você está comprando são uma oportunidade? Né? Ah, Eduardo, só tenho bons ativos na minha carteira, 100% dos meus ativos são bons. Então, se eu estiver vendendo o que está subindo para comprar o que está caindo, teoricamente, eu estou alocando em bons ativos. Tá, só que quem disse que esses ativos vão permanecer bons? Esse é o ponto. Né? Então, você começa a inventar moda, a começar a buscar aquela adrenalina que eu não gosto, de você buscar adrenalina na sua vida na bolsa, de ficar tendo tornar sua carteira um gerenciamento mais ativo do que passivo. Eu prefiro um gerenciamento mais passivo do que ativo. Eu não acho que você precisa ficar perdendo muito tempo com essa carteira depois que você definiu tudo. Você pode ali continuar mantendo ali seu gerenciamento de forma muito simples, sem precisar ficar nessa atividade, ter que vender, decidir o que você... vendi agora aqui, o ativo está subindo, o que eu compro? Cara, não precisa disso. Né? E essa estratégia de rebalanceamento só seria válida se você tivesse o dom de prever o futuro. Como nenhum ser humano tem essa capacidade, ela não é válida, né? Digamos assim. Acabei esquecendo de finalizar aqui a escrita. Então, é basicamente isso. Eduardo, eu sei que esse ativo vai continuar subindo e eu sei que os que estão caindo agora vão subir logo em breve. Aí você pode vender o que está subindo, né? Que se você soubesse que ele ia parar de subir, você vende ele e aí você compra o que está caindo porque você sabe que eles vão subir. Só que isso é impossível. Ninguém tem esse poder, né? Então, você ter essa ideia de rebalancear se aproveitando de oportunidade é uma ilusão pura, na minha opinião. Né? Porque no final você vai prejudicar os juros compostos daquela empresa que subiu lá 1.000, 2.000, 10.000% no longo prazo para poder comprar empresas que não necessariamente vão ter esse retorno. Né? Então, pensa nisso. Cuidado com essa ideia de oportunidade, porque ela geralmente leva a você tomar decisões sardinhescas, igual essa aí de querer ficar com um gerenciamento ativo, vendendo, pagando imposto, muitas vezes, dependendo do volume do seu patrimônio, você vai pagar imposto, né, para poder ficar fazendo esse giro aí de que, teoricamente, você está rebalanceando essa carteira. Mas, na minha opinião, não é o ideal. Então, qual é o ideal, Eduardo? Qual a melhor estratégia, na sua opinião? Então, para mim, o ideal é sempre rebalancear a sua carteira apenas com dinheiro novo do seu trabalho, tá? Dos seus aportes lá. Então, você vai trabalhar, parte que você ganha, sobra, e aí você pega essa sobra e compra ativos de valor. Bons ativos, boas ações, bons fundos imobiliários, bons estoques, bons REITs, boa renda fixa. Tá? E com a aplicação dos proventos que recebe também, porque você vai receber lá, se você investe em renda variável, se você investe em renda fixa não mexe na teoria. Mas renda variável, você vai receber lá na conta da corretora dividendo, juros sobre capital próprio, rendimento dos fundos imobiliários, etc. Tá? Recebeu lá. Bonificação e tal, blá, blá, blá. Aí você vai pegar esse dinheiro e vai comprar o que está para trás da sua carteira junto com o dinheiro novo do seu trabalho. Então você juntou lá R$1.000 no mês de aporte, aí você recebeu lá mais R$100 de dividendos, JCP, rendimento, etc. Então você vai ter um aporte ali de 1.100 e aí você vai pegar esse dinheiro e comprar, aí sim, comprar o que está para trás da sua carteira. Você não mexe no que está subindo. Basicamente isso. E para isso, a ferramenta Minha Carteira do Fundamentei te ajuda exatamente com isso. Então você vem aqui no Fundamentei, aqui na parte de ativos, Minha Carteira, já tem aqui a ferramenta completa aqui para te ajudar. Tudo que você precisa, que nesse sentido que eu falei, de você pegar o que você recebeu de aporte no mês e no que você aporta afinal. Né? Aqui na Minha Carteira você praticamente coloca todos os seus ativos, então ETFs, fundos imobiliários, aqui tem um filtro de ativos, ó, então você tem aqui ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, ADRs, ETFs de renda fixa, ETFs de exterior, etc. Bota tudo aqui, você coloca a quantidade que você tem, o objetivo que você quer em cada um. Esse objetivo ele pode ser tanto com peso, tanto com percentual, você que decide. Nas configurações aqui, você pode definir tudo isso aqui, se você quer fracionado ou não quer também, tá? Se você tiver alguma dúvida, clica aqui nesse botão de interrogação que vem explicando toda a ferramenta aqui, tá? Tem um vídeo aqui também no final, você vem aqui em tutorial passo a passo. Se você clicar nesse link aqui, ó, tem um vídeo explicando também como usar essa ferramenta. Ela não tem o objetivo de ser o seu imposto de renda, fazer o seu imposto de renda, mas ela te ajuda demais aonde você aportar. Esse é basicamente o principal objetivo dela, te ajudar no acompanhamento da sua carteira onde você aporta. Tá? Então você vai colocar aqui seus ativos e tal, e depois ela vai te dizer que no final, ó, de acordo com o objetivo que você colocou, seja percentual ou valor absoluto, o que está mais para trás da sua carteira. Então ela vai colocar aqui, ó, em amarelozinho,
sempre o que está mais para trás, os 5 que estão mais para trás da sua carteira para você poder aportar. Então, digamos que sobrou lá aqueles R$ 1.100 no mês, e na minha carteira aqui, essa aqui é uma carteira fictícia, tá? Não é minha carteira pessoal. A minha carteira pessoal eu falo só no caixa preta lá, tá? Não em valores, mas todos os ativos que eu tenho. Então, o Caixa Preta Fundamentei é um curso meu só sobre a minha carteira. Então, assim que eu lançar uma nova turma, eu vou avisar aqui a todos, pode deixar, beleza? Fica de olho aí. Então, considerando que isso aqui é a minha carteira, eu deveria aportar nesses 5 ativos aqui. Geralmente, dependendo do tamanho do aporte, Eduardo, eu aporto 10 mil por mês, 20 mil por mês. Pô, vou botar tudo em um ativo só. Digamos que eu tenho aqui 50 ativos na minha carteira, 46. Eu vou colocar tudo num só. Não é melhor diversificar, sei lá, nos 5 que estão mais para trás, nos 2 que estão mais para trás, nos 3, nos 4. Eu acho que assim, dependendo do tamanho do aporte, até uns 5 assim vale a pena, tá? Acima de 5 só se você tiver um aporte muito grande, sei lá, tipo 50 mil, 100 mil por mês ou mais. Aí você pode ser, sei lá, vou aportar nos 10 mais para trás e tal. Mas para 99% das pessoas, basicamente, os 5 mais para trás já ajudam, já te dão norte de onde você aporta, tá? O ideal é você simplificar, aportar só no que está mais para trás, mas se você quiser aportar em 1, 2, 3, assim já é bem tranquilo. É aquilo que eu falo, não tem certo nem errado, é só uma sugestão aqui, tá? E aí na sua carteira você pode também, aqui embaixo você verifica o percentual que você tem, a quantidade de ativos, o volume financeiro, a quantidade de ações, tá? E aí a dúvida lá que eu estou respondendo aqui, eu sei que está mais para frente aqui no caso seria Mercado Livre, a SML, vale a pena vender Mercado Livre para poder comprar aqui o IMAB 11, por exemplo? É aquilo que eu falei. Se você soubesse que o IMAB 11 ia começar a subir, que o Mercado Livre ia começar a cair, ótima estratégia, vende Mercado Livre e compra o IMAB 11. Só que ninguém tem esse poder. Então, o ideal é você evitar ficar fazendo esse giro na carteira e deixar lá, Mercado Livre está subindo, deixa subir, né? Dane-se. Mas ele vai ficar um percentual muito grande na minha carteira, então eu quero vender para poder reequilibrar isso. É aquilo que eu falo, não tem certo nem errado, mas eu evito o máximo ficar vendendo nesse sentido, tá? Aí vai de você. Mas eu prefiro focar nos que estão mais para trás, sempre com dinheiro novo, igual eu expliquei, tá? E só dando uma palhinha aqui a mais da minha carteira, tem um ranking aqui também, você pode filtrar aqui o ranking de ações, FIIs, estoques e REITs, tem a minha nota e a 2 vídeos aqui de todos os ativos também, a sua nota para você comparar, a nota aqui que está no ranking dos ativos da carteira, e te ajuda demais, te dá um norte se a sua carteira está boa ou não. Já tem a notazinha aqui também, calculada aqui do lado, que é o ranking da sua carteira. Quero ver a minha nota da carteira de ações, 4.5. Da de FIIs, 4.5 também. Estoques, 4.6. REITs, 4.7. Então, você consegue ter um norte baseado na média da nota dos usuários, se a sua carteira está boa ou não, tá? Isso aqui não é recomendação de compra ou venda, mas é um dado legal que a gente tem interno que a gente gosta de compartilhar com os usuários premium. Aí você tem a agenda aqui só da sua carteira, para você ver os balanços que vão sair, por exemplo. Eu quero ver os balanços que vão sair no próximo mês, ou os eventos. Vai ter dividendo do Bradesco, balanço da Arezzo, dividendo da VEG, balanço da Prio, balanço da Zetec. Então você consegue ver tudo aqui. Você pode filtrar os eventos aqui também. Os resultados também das ações brasileiras que a gente coloca, já fica tudo condensado aqui, então você já vê de forma rápida aqui o resumo que a gente coloca lá na página de cada empresa. Então tem o resumo da IA aqui, com a nota dela, né? O meu comentário aqui também do trimestre, então já fica tudo aqui certinho para você poder ver todos os resultados consolidados da sua carteira de ações brasileiras. A gente no futuro deve expandir isso para FIIs, estoques, REITs, né? Mas por enquanto não. Esses dados aqui ajudam na declaração de imposto de renda para você poder copiar e colar lá os CNPJs e tal. Muita gente prefere usar isso aqui como uma fonte de consulta, tá? Tanto de bens e direitos quanto de rendimentos, te ajuda também. E as configurações aqui, igual eu falei, para você poder colocar os seus percentuais que você quiser aqui. Então, já facilita bastante aí o seu acompanhamento. Lembrando que essa ferramenta aqui não é de imposto de renda, tá? Mas ela te ajuda bastante nesse sentido de facilitar o acompanhamento da sua carteira e os seus aportes mensais, beleza? Qualquer dúvida aí, tem o nosso suporte lá também para te ajudar. É isso. Então, voltando aqui à nossa dúvida, respondendo aqui, né? Primeiro, terminando de responder o Hernandes, foi aquilo que eu falei. Eu não gosto de vender. E, respondendo o Felipe, como que você faria os aportes entre esses 10 ativos aí, exatamente dessa forma que eu mostrei. Seleciona o que está mais para trás ali no mês, escolhe 1, 2, 3, no máximo 5, já facilita demais aí o seu gerenciamento mensal, beleza? Bora agora para a nossa última dúvida do dia, dúvida número 6, é do Frederico, falando o seguinte, na aposentadoria, ao vender REITs e estoques ou ao usar os dividendos para renda, a conversão e taxas cobradas para usar o dinheiro no Brasil são viáveis
ou haverá muito imposto com perda importante do valor? Tá? Essa dúvida é bem interessante, porque muita gente agora, já exagerando, vou colocar o maior percentual no exterior e tal, vem aquela dúvida, né? Porque o exterior tem tributação sobre os dividendos, tem aí o spread cambial, tem algumas coisas que podem prejudicar, né? Então, quais são os principais tributos e custos hoje de você investir lá em stocks ou REITs diretamente? Então, você vai ver aqui que tem os dividendos, são tributados em 30% de imposto retido na fonte. Então, se você recebeu lá $1 de dividendo, você recebe líquido 70 centavos. 30 centavos já ficam retidos direto lá na fonte, na hora de distribuir, na sua corretora. Então, você já recebe 70 líquido. Ganho de capital pode ser tributado no Brasil, então de 15% a 22,5%, dependendo do valor, você pode ser tributado ou não, tá? Então também mudaram as regras recentemente e com isso você tem que ficar de olho lá se você vai ser tributado ou não. Então se você vender uma parte da sua carteira relevante, pode ser que você pague o imposto aí também, né? Tem que ficar de olho, dependendo do volume financeiro, varia a taxa de imposto, né? E tem a questão do spread cambial, que pode reduzir o valor recebido ao converter para reais. Então você recebeu lá $10 mil no mês, você quer resgatar, vou botar aí, $3 mil no mês, você quer resgatar isso para o Brasil, conversão de hoje daria quase $20 mil, mas tem ali aquele spreadzinho que fica para a empresa que faz a remessa de câmbio para você. Então tem aí remessa online, Wise, são as mais famosas hoje, igual eu anotei aqui. Então, se você puder, dê preferência para resgates via empresas como a Wise, que hoje, eu não tenho link de afiliado da Wise também, tá? Mas é a que eu mais uso hoje no exterior, nas minhas viagens e tal, porque você pode converter já para moeda local e ela tem uma taxa muito boa, tá? Então, taxa de conversão excelente comparada a outras aí do mercado. Então, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, inclusive coloquei essa observação aqui. Então, confira aí na época se ela permanece ainda uma empresa confiável, se ela permanece aí com uma menor taxa e tal, mas você pode depois simulá-la no site dela. Geralmente as empresas que fazem remessa, elas simulam aí as taxas lá no site delas, então você consegue saber na hora se vale a pena ou não. E outra opção é remessa online. Essa a gente tem parceria e geralmente fica um pouco mais cara que a Wise, tá? Nem sempre, só que eu já tive problemas de resgatar dela, por exemplo, uma vez fui resgatar um valor da Charles Schwab, não consegui, deu problema lá no resgate, mas eu consegui fazer pelo Wise. Então, e ainda deu uma taxa menor até do que a remessa online. Mesmo usando aqui o cupom Fundamentei, se você quiser lá na remessa online enviar dinheiro para o exterior, né, para sua corretora no exterior, Charles Schwab, Interactive Brokers, usa o cupom Fundamentei lá, que te dá 15% de desconto na remessa online. Mas no caso lá de eu resgatar, deu esse problema de não encontrar conta e tal, então acabou gerando esse problema e aí infelizmente não pude usar a remessa online. Mas usei o Wise, funcionou, zero problema, então recomendo aí caso você queira. Só fique ciente desses custos aqui para quem não sabe que existem ao investir no exterior, tá? Vou manter eles aqui para a gente ir acompanhando. Então, dito isso, se você for usar constantemente a sua renda de dividendos e vendas de ativos nos Estados Unidos e no Brasil, não tem para onde correr, tá? Então, uma alternativa seria basicamente você usar o cartão internacional da Wise, Nomad, dessas corretoras aí, Avenue, ou corretora de bancos aqui no Brasil também, para você evitar o spread cambial. Então, você vai basicamente resgatar da conta da sua corretora para a conta aí para poder usar o cartão, né, para a conta do cartão, e aí você já usa direto em dólar. Basicamente isso. Então, sei lá, eu tenho conta na Charles Schwab, aí eu vou lá, resgato para minha conta da Wise e consigo usar esse valor já em dólar, né? Sem as taxas, sem precisar converter de dólar para real na Wise. Aí eu não preciso pagar a taxa da Wise nesse sentido, tá? Então tem essa vantagem, mas não necessariamente você que mora no Brasil vai ficar viajando toda hora. Às vezes você precisa do dinheiro constantemente que está no exterior. E aí, nesse caso, né, se você precisar gastar em reais, eu não acho que compensa. É melhor você, sei lá, vamos dizer assim, Vou concluir aqui, né? Tá bom, não compensa, então, Eduardo, qual seria a estratégia alternativa? Eu, sinceramente, acho que você deveria evitar ao máximo mexer no dinheiro que está no exterior e dar preferência a proventos e vendas no Brasil. Só resgate ou venda ativos no exterior se realmente precisar na aposentadoria. Então, assim, em caso extremo, precisei muito da minha renda, aí você vai lá, em último caso, você vende os seus ativos no exterior. Por quê? Porque considerando que você tem aqui no Brasil renda fixa, ações e fundos imobiliários, você pode dar preferência a eles, né, a vender eles ou a usar os rendimentos deles, e aí no exterior você só vende se você realmente precisar, né? E aí enquanto isso você pode ir reaplicando lá ou fazer aquilo que eu falei. Você pode usar os rendimentos do que você recebe de dividendo, se você não quiser reaplicar mais, você pode usar em cartão internacional quando você for viajar para o exterior.
Então, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos. Você vai lá e usa esse dinheiro que você recebeu de dividendos em dólar na sua corretora. Então, é uma alternativa também interessante que você pode seguir, tá? Mas é aquilo que eu falei aqui, não tem certo nem errado. Se você realmente precisar do dinheiro, resgata e pronto, paga o imposto, paga o spread e paga o ganho de capital e é isso, né? Não tem muito para onde correr. E todo mundo paga, você tem que lembrar disso, né? Todo mundo paga. Então, não tem muito o que fazer. E o principal objetivo aqui do que eu falei de você evitar mexer no dinheiro do exterior é que ele deve funcionar mais como uma reserva de valor para você, né, em moeda forte, do que mais uma renda passiva. Vai ter renda passiva? Vai. Você vai receber dividendos, stocks, REITs e tal. Mas, se você puder enxergar eles de uma forma e adequar o percentual como uma forma mais de proteção ao seu patrimônio do que um dinheiro que você vai usufruir lá na frente, eu acho que talvez seria melhor, tá? Mas eu sei que nem todo mundo vai poder fazer isso, vai acumular lá fora e vai pegar o dinheiro constantemente. Mas é isso. Se for pegar constantemente e namorar no Brasil, não tem o que fazer. Tem que pagar isso aqui e segue o jogo. Faz parte, pelo menos você está lá diversificado em moeda forte, em outros ativos, fora do Brasil. Se der um problema aqui no Brasil, pelo menos uma boa parte da sua carteira está protegida. E eu acho que é isso que é a base da diversificação. Beleza? Então, finalizamos aqui mais um Pergunte Eu Fundamentei. Muito obrigado pela sua presença e lembre-se que se você quiser ter a sua pergunta respondida, deixe um comentário aqui embaixo que tem grande chance aí de eu olhar ela aqui para selecionar e responder nos próximos vídeos, beleza? Espero que você tenha gostado desse quadro, depois deixe um comentário aqui também se está gostando, se está agregando. Depois eu devo pensar aqui também de fazer uns cortes desses vídeos, porque esse vídeo acaba ficando muito longo, muita gente acaba não assistindo, e aí eu vou cortar aqui para poder ir postando aos poucos aqui no canal também, beleza? Então, tamo junto aí e nos vemos na próxima semana. Valeu, tchau, tchau!